à missa, que a monarquia está sempre muito ligada à religião, que não existe uma coisa sem a outra. Não, porque a monarquia está... Deus fez o mundo de uma forma monárquica. Deus fez o mundo... A família, por exemplo, a célula básica da sociedade é a família. Qual é a estrutura política de uma família? O pai é rei, a mãe é rainha e os filhos são os príncipes herdeiros. Numa fazenda, o fazendeiro é um pequeno rei. Numa província, normalmente existe um líder na província que tem a sua autoridade. E na nação, o rei é o pai dos pais. Então, Bertrand, vamos ver as perguntas que a gente recebeu pelas redes sociais. Se no Brasil, Mário Jefferson Melo diz, se no Brasil não aguentam ficar com uma presidente 4 anos, imagine monarquia para toda a vida, passando de pai para filho. Será que o Brasil tem esse espírito monárquico na veia? Muito mais que o espírito republicano. Ninguém vai dizer que o Pelé foi presidente de futebol, é o rei de futebol. Na Feira Livre tem o rei da panela. Sim. A Xuxa é a rainha dos baixinhos, não é a presidenta dos baixinhos. Se você fosse abrir uma loja de roupas infantis, pudesse escolher entre 2 nomes, a princesinha ou a filha da primeira-dama, qual que escolheria? Tá bom. É um bom argumento. Ó. O Felipe Brito já está convencido. Ele diz, Vossa Alteza enxerga com bons olhos o governo Temer. O senhor falou de diplomacia. Recentemente, o novo chanceler, José Serra, o ministro José Serra, concedeu passaportes diplomáticos para alguns representantes das igrejas evangélicas. Sim. Como é que o senhor seria monarca hoje, no século XXI, num Brasil que está cada vez mais adotando outra religião que não a católica? Eu sou católico, graças a Deus. Eu acho que a religião católica é a única... É a minha opinião, minha convicção absoluta que a religião católica é verdadeira. Mas no Império não havia perseguição religiosa. Nunca houve e não há ninguém pensa em haver uma perseguição religiosa. A nossa opinião é que é preciso favorecer a religião católica, convencer as pessoas que é a melhor das religiões, aliás, como sempre foi na nossa história. Agora, perseguições religiosas não há razão nenhuma. Havia uma convivência muito grande entre as várias religiões no tempo do Império, sem nenhuma restrição. Eu não vejo por que agora mudar aquilo que deu tão certo no Império. Agora, num retorno da monarquia, o Estado continuaria sendo laico? Ou haveria novamente uma união com a Igreja Católica? Agora precisa haver uma troca de bons ofícios entre a esfera espiritual e a esfera temporal. Hoje em dia diz que o Estado é laico. Quem pôs o PT no poder? A Igreja teve uma participação muito grande. Você reconhece isso assim? Claro. Foi a teologia de libertação, foi a esquerda católica, com a qual eu não estou de acordo. Quer dizer, mas esquerdas absolutamente separadas, isso não existe. É como querer separar o corpo da alma. Mas existe uma questão cultural e social, que é o que o senhor está abordando, mas existe uma questão de Estado. Haveria, de alguma forma, uma determinação de Estado, uma nova união Igreja-Estado, ou isso se mantém? Nas circunstâncias atuais, não há condições para restaurar a união da Igreja e do Estado. Porque existem problemas, como o católico deve lamentar, na Igreja, não na Igreja, porque a Igreja é perfeita, o corpo místico de Cristo, mas entre os homens da Igreja, da esquerda católica, da libertação, do Helder Câmara, toda essa agitação que houve no Brasil, das comunidades eclesiais de base, etc., com a qual nós absolutamente não estamos de acordo. E existe um sentimento católico autêntico, que aliás que está crescendo muito, e que é a restauração dessas tradições católicas. Então o senhor não assistiu pela televisão ao casamento do príncipe William com a princesa Catherine? Assisti. Gostou? Achei tudo. Assim como bilhões de pessoas no mundo assistiram. Qual é a importância de um futuro rei da Inglaterra se casar com uma pessoa do povo comum? A escolha dele. Mas não é importante para a manutenção da monarquia, para o futuro da monarquia? Não.
não é uma questão relevante, mas eu preferiria que ele tivesse casado uma princesa. Ah, mas depois que ela casou com ele, não vira uma princesa? Na Inglaterra, sim. Ela virou duquesa. É, né? Ela ganhou duquesa, um título. Ela ganhou o título de duquesa, Duquesa de Cambridge. A França diz que o rei faz da camponesa princesa rainha. Essa é uma imagem da Rainha Elizabeth. Rainha Elizabeth, que teve um dos reinados mais longos na Inglaterra. E a gente está falando sobre esse tempo de reinado. E teve uma pergunta dizendo que o brasileiro não aguentou nem 4 anos com uma presidente. Como é que ele aguentaria a monarquia? Com a mesma naturalidade com a qual se aguenta durante toda a sua vida, com verdadeiro amor à própria mãe, à avó e os ancestrais. Porque eu não consigo deixar de pensar que seria um retrocesso, que seria uma volta a um passado, que seria uma coisa antiquada a gente voltar. Antiquado é a República, que foi um regime inventado por um filósofo grego chamado Platão, escreveu o seu livro A República e imaginou uma forma de governo que não fosse familiar, baseada em questões abstratas, números, geométrica, uma coisa utópica, e que nunca deu certo. Tá. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor, porque o senhor falou muito numa comparação da monarquia com uma família, e o senhor é católico. Eu queria saber exatamente o que o senhor acha sobre a aproximação que o Papa Francisco tem feito da Igreja Católica com as pessoas divorciadas e com os homossexuais. Eu, como católico, fico perplexo, porque a orientação da doutrina católica, o catecismo da doutrina católica, é muito clara nessas questões. Muito claro nas questões da indissolubilidade do casamento. Exatamente, da preservação da família como Deus a fundou. Está no primeiro livro da Sagrada Escritura, no Gênesis. Deus fez homem e mulher, e crescei e multiplicai-os e encher a terra toda. Mas agora que a Terra já está tão cheia de gente, tudo bem que não seja mais para procriar e viva o amor, não? O mundo, a população do mundo não é nada com relação ao potencial da Terra. O Brasil sozinho alimentaria várias vezes, tem potencial para alimentar o planeta várias vezes. Eu vou voltar a um assunto mais delicado, então, já que o senhor é tão conservador e católico, eu vou voltar ao assunto mais delicado com 2 perguntas das redes sociais. Da Natasha, que quer saber sua opinião sobre a descriminalização do aborto e o casamento homoafetivo, e o Adrien, que diz que é monarquista e é homossexual. Ele gostaria de saber como ficariam os direitos dos gays numa eventual restauração da monarquia. Nenhuma perseguição nessa matéria, mas eu, pessoalmente, sou a favor da manutenção da tradição nessa matéria. Manutenção da tradição, tradição. Haveria uma perseguição? Não há perseguição, não há razão nenhuma para estar estabelecer perseguições a esse respeito. Apenas se cumpre a lei de Deus. Está na Sagrada Escritura.